Foco, ação. Gravando. Meus irmãos, saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, um privilégio que constitui-se cada vez que nós temos oportunidade de estar comunicando com todos vocês. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família e por tudo que vocês têm feito em prol do nosso ministério do canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, a nossa visão, o nosso alvo, 100 mil inscritos, caminhando para os 100 mil inscritos, nós precisamos que vocês orem para que o Senhor venha repreender as astutas ciladas do diabo contra o canal A Bíblia em Foco na plataforma do YouTube, para que as pessoas venham ser verdadeiramente alcançadas pelo poder da palavra de Deus. As notificações devem serem conferidas, acionar os sinos, comentar, compartilhar e ajudar o canal deixando o seu like. Meus irmãos, não tenho palavra para expressar minha gratidão a Deus, a vocês que têm ajudado a minha família financeiramente, o meu ministério e também aqueles que têm orado e feito aquele apoio espiritual em torno da nossa vida, nos blindando com as orações para que possamos continuar ministrando até os vossos corações as veracidades e as verdades da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, falar do modismo que tem tomado conta da igreja na face da terra nesta última hora. Esse modismo tem se alastrado e alavancado e ganhado muito terreno em cima da pandemia do Covid-19, pois nós já estamos indo para o segundo ano em que a pandemia predomina aí, o sistema global, o mundo inteiro está sendo avassalado pela Covid-19. E eu entendo que muitos fatores foram bons não no sentido de que uma enfermidade seja boa, mas para fazer com que o ser humano entenda que quem manda é Deus, que quem governa é Deus e que o ser humano não é nada sem Deus, que um simples vírus ou uma picada de um mosquito de um animal tão insignificante pode matar uma criatura que é um ser humano. Vocês estão entendendo? Então entenda uma coisa, a pandemia do Covid-19 fez com que muitas pessoas se humilhassem, se tornassem simples, outros que nem uma mão de um fã apertavam no meio dos cantores e estrelato da vida secular, nem a mão apertava. Hoje grava videozinhos, preocupado com o dinheiro e também alguns se humilhando, verdadeiramente se humilhando, gravando vídeos para saudar os seus fãs e coisa parecida. Então, o Covid-19, em sua essência, se é que tem uma essência, pode ser uma essência maligna, eu não sei, mas tem feito com que muitos seres humanos se tornem humildes. É uma lástima que precise de uma ação tão forte de uma doença, eu não sei se criada em laboratório, se confeccionada, se fabricada, me foge o conhecimento, não sou um cientista e não sei se é algo vindo de Deus ou se vindo do diabo ou permitido por Deus, não sei, porque eu não quero falar daquilo que eu não sei. Mas o certo é que são cumprimentos bíblicos. Jesus falou em Mateus 24 das epidemias, das pandemias, dos céus abalados, do reino contra reino, nação contra nação, do amor esfriando, apostasia. Meu Deus do céu, Jesus falou de tudo isso e estamos aí enfrentando esse vaticínio de Cristo. Mas entenda uma coisa, muitos ficaram humildes, outros ficaram mais revoltados, outros perderam a vontade de viver, e é sobre isso que nós queremos falar. Você não pode perder a vontade de viver porque está vivendo em meio à pandemia, porque você não passa de um ingrato. Quando as coisas estão transcorrendo 100% bem, vocês vivem. Isso aí é o tipo da pessoa que não tem força de vontade e que está no mundo simplesmente por estar, por encher espaço, não tem o desejo de viver, não confia num Deus poderoso e quando as coisas estão bem, vive. Qualquer movimento contrário, qualquer falta de um alimento ou qualquer deficiência física ou espiritual ou governamental, ele já está declarando sua morte, perdendo o desejo de viver, já procurando uma corda, uma bala, uma ponte, um prédio, uma coisa dessa natureza. Para com isso é coisa de criança, de menino. Vocês precisam ter força de vontade de viver, de ganhar sua vida, de angariar fundos e de saber que nem todo cerco dura para sempre, que isso é um tempo determinado em que mais uma aprovação nos veio sobre nós e que em Cristo, se for da vontade dele, nós nos cuidarmos e nos guardarmos e fazermos as coisas certas, nós vamos ser vencedores. Bom, mas no meio da pandemia, muitas pessoas têm se aproveitado da inocência das pessoas, do distúrbio
espiritual, do distúrbio de cérebro e das perturbações que muitos têm passado. Então eles estão dando calote, roubando. Vocês têm que ter muito cuidado com convite, com negociatas, com propostas de negócio, com vendas de produtos. Então está acontecendo muito do povo se prevalecer, lograr as pessoas, vender produtos superfaturados, enfim, estão usando a pandemia, que é uma lástima, que é uma coisa tão triste sobre a nação, sobre o mundo, que está levando a vida de pessoas, ceifando pessoas, e ainda tem um certo tipo de pessoas que vem enganar os incautos, que não têm quase conhecimento de vida, de causa, que não conhece o mercado, vem lograr as pessoas, ludibriar as pessoas, passar as pernas nas pessoas, são caloteiros, são detratores da verdade, são infames, não têm amor aos próximos, não são pessoas de caráter, são pessoas de caráter fraco, baixo, que se prevalece da debilidade de conhecimento e da fraqueza das pessoas num tempo tão difícil, tão complicado. Isso está acontecendo só na vida secular? De forma alguma. Você sabe o que mais enriqueceu em meio à pandemia? Um dos setores é o mercado de hortifruti granjeiro, o mercado que vende comidas, você entendeu? Então nós percebemos uma exploração não somente de empresas multinacionais sobre a humanidade, mas também percebemos no meio evangélico falando. Eu não quero me deter muito, me alongar nesse vídeo, mas eu entendo que a pandemia está fazendo com que muitas pessoas revelem quem são, verdadeiros canalhas, corruptos, bandidos, e também do outra vertente está fazendo com que muitas pessoas se tornem humildes, simples, reconheçam as suas fraquezas, suas debilidades, que respeite um pouco mais o ser humano e que saiba valorizar aquilo que ninguém valorizava. Vocês acham que no passado alguém valorizava uma reunião em família? No passado alguém valorizava um sentar em volta de um fogão a lenha em uma chácara do interior, onde a avó estava com a mãe, com a filha, com a neta, com o bisneto, e as pessoas unidas em família, usufruindo de um momento próprio seu? As pessoas diziam que era caretice, vivia nos bares, nas festas, nos sons mecânicos, nas discotecas, nos seus litros de bebidas na mão, tomando fora do copo, se drogando, verdadeiramente se destruindo, porque eles não eram caretas, porque viver em torno de família, cultivar e cuidar do que é bom, que é viver uma vida digna, uma vida sadia, praticar um esporte que não seja um jogo, mas uma caminhada, andar com a bicicleta, enfim, dar uma volta a cavalo, viver a vida digna e no restaurante em família, valorizar a família, isso para eles era caretice. E hoje eles estão vendo o quanto isso, esse simples fato de unir pessoas em torno de um lar, de uma família, é importante para nós, para a instituição da família na Terra. Eles perceberam o quanto tem valor uma amizade. Eles perceberam o quanto tem valor, ai de calavassuri que derebechei, o quanto tem valor um aperto de mão, o quanto tem valor um abraço, o quanto tem valor um ser humano estar perto do outro quando é casado ou quando é pai e filho, às vezes perto um do outro, o hálito do outro perto do outro. Hoje não pode mais, estão preocupados em pegar a enfermidade. Então, a enfermidade distanciou, e nesse distanciamento que ela fez com o ser humano, com esse isolamento, ela fez com que alguns seres humanos, não todos, alguns se tornaram mais rudes, mais soberbos, mais orgulhosos, mais massageando o seu eu, o seu ego, são egocentristas, são egoístas, com ego centrado na sua própria pessoa, se autodenominando Deus e grandes. Ninguém é grande, Deus recolhe o fôlego da tua vida a hora que Ele quiser, como tem feito com atores, 25, 39, 40 anos, pessoas novas estão partindo, por quê? Porque você tem que saber que a palavra de Deus se cumpre. Pedro disse que a vida humana é como uma erva, que hoje está verde, amanhã está seca. O Jó, o patriarca, disse que a vida é tão passageira como uma lançadeira. O que é uma lançadeira? Para quem conhece Bíblia, é aquela funda que estava na mão de Davi, que Davi jogou a pedra na cabeça de Golias. Então é um tiro de funda, é muito ligeiro. Então, quando estamos em vida, temos que valorizar a essência da palavra, a doutrina, fazermos as coisas certas, não sermos corruptos, bandidos espirituais, valorizarmos os irmãos obreiros, irmãos da família, valorizar a família. Então, para algumas pessoas que são cretinos, se tornou um lugar para eles tornarem-se mais cretinos e exercer mais a sua cretinagem. Mas para as pessoas que ainda tinham um pouquinho de bom no seu coração, fez com que eles se tocassem, que há um valor muito grande na família, que há um valor muito grande na unidade, que há um valor grande num toque, num abraço, num afeto, num carinho. E eles, agora, muitos deles querem, mas não podem. Muitos deles hoje querem levar a esposa no restaurante, você não levava, irmão. Você lembra que eu disse, compra um bombom, leve a esposa no restaurante,
Sai com a tua esposa, compre um vestido lindo para ela, aproveite a sua vida conjugal, regue o seu casamento, porque é regando que um casamento existe, porque um casamento se renova todos os dias. E tem pessoas que só sabem dizer, me separei porque ele me dava na cara, porque eu quero voltar gravando um vídeo sobre os dois argumentos dos divorciados. Ele me batia na cara e eu não posso viver com um homem que me bate em mim todo dia. E o outro é, ela me traiu. Como posso viver com uma mulher que me trai? Eu já volto no outro tema, mas o assunto aqui agora é esse. Então entenda uma coisa, distanciou as pessoas e hoje as pessoas estão valorizando muito um estar juntos. Aí não tem coisa melhor, eu digo para meus filhos, para minha esposa aqui, nós podemos estar todos cheios de falha, mas quando a gente se reúne, irmãos, não distancie a sua família, estejam unidos, intrinsecamente unidos na presença de Deus, porque quando você se distancia, há uma solidão que mata, há uma nostalgia, uma tristeza, uma lembrança daqueles dias que você se unia, que você podia estar unido, fazendo um piquenique, indo num zoológico com a família, mostrando os bichos para as crianças, dando pipoca para o macaco, alguma coisa da natureza, alimentando algum animal que você pode no zoológico, olhando os cisnes, os gansos, enfim, as aves. É algo tremendamente maravilhoso e hoje não podemos fazer. Você não levou a sua esposa no restaurante, hoje não dá nem para ir nos restaurantes, dependendo do estado da federação, porque estão fechados. Olha que coisa linda é ir a um restaurante, uma coisa tão simples que não era valorizada. Hoje nós temos necessidade dessas coisas. Algo tão simples, a vontade de estar junto num parquinho, levar um filho na praça. Às vezes nós tínhamos a liberdade, a praça linda das cidades, toda verdinha, ornamentada de brinquedos. O filho pedia, me leva, pai. Me leva. Não, hoje não posso. E você podia. E você ficava lá com outras coisas. E acontece conosco. E hoje nós entendemos o quanto é importante levar um filhinho na praça, ver ele escorregando, ver ele balançando, coisas pequeninas na vida que nós não valorizamos, mas que quando nos são tiradas, nos faz uma falta extraordinária. É como aquele filho que não tem a mãe e o pai mais, mas que ele almejava ir na casa do pai e da mãe, porque lá tinha o fogão a lenha, em volta do fogão a lenha eles ficavam tomando aquele café maravilhoso. Aqui no Rio Grande do Sul alguns tomam chimarrão. Alguém perguntou o que é chimarrão, e alguns têm a linguagem alemã, perguntou o que é chimarrão. Chimarrão ou chimarrão é uma cuia de porongo cortada onde você coloca erva e introduz uma bomba e toma com água quente, numa temperatura certa para não ficar muito quente nem muito frio para provocar câncer ou doença no seu esôfago. Então isso é chimarrão. E o café, então aqueles filhos iam para a volta daquele fogão a lenha, tinham prazer em ficar ali, esperando aquela comida maravilhosa, cheirando nas suas narinas, estar pronta. Então isso hoje, isso é uma carência, uma coisa tão simples, mas que faz uma falta tremenda, porque esse filho não tem mais a sua mãe, não tem mais o seu pai. E às vezes ele observa aqueles que têm o pai e a mãe, que não valorizam esses momentos tão maravilhosos que eles têm de usufruir com o seu pai, com a sua mãe, o neto com a sua avó, enquanto ele está próximo e perto, enquanto eles têm vida, saúde, pode comer, pode beber, pode andar, pode brincar, pode conversar, pode dar risada, dar gargalhada. Eles não fazem, mas chega um momento em que nós somos isolados uns dos outros e às vezes um de nós está com essa doença e nós não podemos ir ver aquele que não está com essa enfermidade. Então a pandemia trouxe sim algumas reflexões, viu, irmão Laércio? Se não me falha a memória, servo de Deus, a pandemia, você pediu, Deus está me orientando aqui, eu acho que o seu pedido está sendo atendido, porque eu estou me direcionando para um âmbito que não é do vídeo, mas eu estou falando um pouco o que eu penso, o que eu acho. Apesar dos senhores do mundo, quem sabe ter fabricado o vírus em laboratório e estar ganhando milhões com o antídoto da cura, que são as vacinas que eles estão agora fazendo nos próprios laboratórios, que está gerando bilhões e bilhões para esses senhores do mundo, os presidentes, os políticos governamentais e os prefeitos roubando milhões na saúde, como é o caso aqui de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em que veio do governo federal valor exacerbado em dinheiro, que era para ser aplicado em leitos, em saúde, em camas, em vacinas, para que essas pessoas que estão morrendo às portas dos hospitais aqui em Porto Alegre, que estão no corredor, que não tem, morrendo porque não tem leito, é por causa do governo, o governador corrupto, que traz uma ideologia de gênero, do homossexualismo, uma pessoa corrupta que está governando o Rio Grande do Sul, que usou o dinheiro da saúde para pagar as contas antigas e as contas que ele devia em outras áreas aqui do estado, e deixou as pessoas morrendo sem o seu atendimento. Então, existe no meio da pandemia vários fatores em que um lado as pessoas estão sofrendo, outros estão ficando mais canalha, outros estão superfaturando em cima de produtos e de remédios, e outros estão se tocando que é momento de a pessoa valorizar a família. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos passando por um vendaval, um temporal, mas fique em Cristo. Fique em Cristo. Não é momento de se mover. Fique em Cristo. Não é momento de desistir.
Não é momento de murmurar, não é momento de falar mal de Deus, por que isso, por que aquilo, é momento de você saber que Deus vai fazer a diferença. Se Deus quiser que você não pegue, vai acontecer o que aconteceu com o Egito. O Egito, por exemplo, quando foi lançado as pragas tinham poder sobre o governo de Faraó, mas sobre o governo dos espirituais não tinha. Não é que eu estou dizendo que vocês vão ser imunizados. Não é que eu estou dizendo que um cristão não possa contrair o vírus. Eu estou dizendo que se Deus quiser, você não pega. Porque as vacas dos faraós, dos egípcios, morriam a pedrada. O gado dos hebreus não morriam. Os insetos sobrevoavam as divisas de cercados de arame até as propriedades egípcias. Comiam tudo, devoravam. Sobre as propriedades dos hebreus não tinham o poder de passar a divisa da cerca. Então o que eu quero dizer aqui? O Deus que operava no Egito opera hoje. Então, se ele quiser, você não pega nada. Mas se você não pegar, não se engrandeça. Não se ensoberbeça. Glorifique a Deus, agradeça a Deus. Dignifique Deus na sua vida. Ramagadô, xerebekei. Seja sincero a Deus. Valorize o que Deus é na sua vida. Seja humilde, seja transparente, não se engrandeça em cima de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão passando lutas, trabalhos, dificuldades. Se Deus está te dando alguma coisa em meio à pandemia, ajude quem você puder e não se ensoberbeça achando que você é o tal, que você é de Deus, que você é maior que alguém, que você não é maior que ninguém. O que faz a diferença é o Deus que está na sua vida. Então entenda uma coisa, eu estou nesse vídeo para falar sobre batismo online. Então, em meio a essa pandemia, muitos se aproveitaram, roubaram, assaltaram, venderam produtos, extorquiram pessoas, entraram com estelionatário, fizeram todo tipo de coisas erradas com as pessoas, com o ser humano, porque não amam o próximo, não tem amor ao próximo. E os pastores também entraram na onda de se aproveitar em meio à pandemia. Bom, se no passado, sem pandemia, sem distanciamento, sem isolamento, eles já queriam fazer tudo online, vocês têm que saber que o primeiro que fez uma cerimônia, o que são as cerimônias religiosas da igreja que não pode ser banalizado? Uma apresentação de criança, que é desde o tempo de Adão, Adão apresentou seus filhos, não pode ser banalizado, é algo sério. A apresentação de uma criança, o batismo de uma pessoa crente, a ceia, que é algo tremendo, Jesus ministrou a ceia aos seus 12, presencialmente falando, e foi para a cruz. Vocês estão entendendo? O casamento, que é algo tremendo, eu acho que é a coisa que a pessoa mais tem que valorizar depois da salvação é o seu casamento. Então isso não são cerimônias de um ato fúnebre. Essas coisas são cerimônias religiosas da igreja que não pode ser banalizada. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma doutrina, um dogma de um homem. Isso são coisas, biblicamente falando, e que foram deixadas por Deus, que devem ser valorizadas, meus irmãos. Isso não é um jejum que você convoca alguém e faz com um grupo de pessoas. Isso são cerimônias que tem que ser exercida por alguém incumbido da autoridade, com vocação ministerial, que recebeu a autoridade ministerial, e ele tem que fazer isso com muito temor e tremor e respeito, presencialmente falando. Então o primeiro que fez uma ceia online foi o R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça. Esses corruptos desse ecletismo religioso, do neopentecostalismo, que é universal, mundial, e Igreja da Graça e tantos outros. Então o R.R. Soares fez a ceia online. O que é uma ceia online? Naquela época não era online porque não era através da internet, mas era através da rede de televisão. Então já está explorando há muito tempo. Isso é uma cópia que todo mundo está copiando do R.R. Soares. Isso é antibíblico. A Igreja verdadeira nunca aceitou isso como prática de doutrina, ceia online. Quem faz ceia online é corrupto espiritual. Quem faz ceia online são detratores da palavra de Deus, da verdade. Então estão zombando das cerimônias sagradas. Eles vão dizer que não, porque nós temos que nos aproveitar e nos fazer o uso das ferramentas que Deus está nos dando. Isso tudo é papo, versículo distorcido, isso é tudo conversa, não caia nessa. Quem banaliza as cerimônias espirituais, que jamais foi banalizado, imagine o João Batista banalizando um batismo em águas, dizendo para Jesus, tu fica lá que eu vou dar um grito daqui, e tu te joga lá na água, e quando tu sair tá tudo pronto, tá bem, Jesus? João Batista e Jesus fazendo uma dobradinha de um batismo à distância. Não brinque com isso, que isso não é brincadeira. Imagina os apóstolos da igreja primitiva, que sempre tomaram ceia junto, congregado, às vezes no subterrâneo, escondido, perseguido, isolado pela perseguição dos romanos, do Império Romano, e eles não banalizavam com a ceia. Alguém vai dizer, mas os primitivos se reuniam em casa, quando tu estava em casa, para com essa conversa, você não conhece Bíblia, não vem distorcer Bíblia para quem tem Bíblia e quem tem Jesus, nada disso cola que vocês estão falando. A igreja primitiva nunca se fez de uso de estar isolado e perseguido para banalizar com as cerimônias religiosas, ao contrário, sempre tiveram temor e respeito, até numa ceia de uma comida comum que eles comiam entre eles, até no repartir de um pão eles tinham respeito. Então não venha com conversa fiada. Então o R.R. Soares fez através dos canais abertos de televisão, na sua rede de televisão, seu programa
programa televisivo, em que ele fazia a ceia, o que ele ficava lá na tela? Irmã, pega aí o pãozinho. Aí ele lia Coríntios, bota o pãozinho na bandeja, entendeu? E partindo Jesus, papapá. E aí a pessoa que não tem, como é que um membro vai partir pão, se a Bíblia diz que é os presbíteros da igreja que parte o pão e os diáconos servem? Como que podemos quebrar o rito sagrado da palavra de Deus? Alguém pode dizer, mas se tiver um presbítero, então pode. Mesmo tendo um presbítero, não pode, porque entra em outro item. A ceia não é a distância, a ceia é presencial. Jesus serviu a ceia para os seus 12. Ele não fez uma convocação à distância e disse, vocês podem tomar onde você estiver, que tal hora eu também vou estar ministrando a ceia. Vocês estão entendendo? Então não se pode banalizar. E o R.R. Soares fez lá, põe o pão aí. Todos os membros da Igreja da Graça colocava o pão na bandejinha e ele gritava de lá na tela, parte o pão aí agora vocês colocam o pão, come o pão, papapá, agora vocês pegam o suco, coloca lá, e as pessoas administrando da forma que eles bem entendiam a ceia, que é sagrada. Então não tem base bíblica para ceia online. O assunto aqui é batismo online. Mas por que eu estou falando de ceia? Porque o primeiro que veio foi ceia. Vocês entenderam? Foi a ceia online. Porque naquela conversa de que os irmãos não podiam ficar sem ceia, quem estava distante de participar de ceia, e hoje na pandemia, daí usaram o uso da internet, seus canais do YouTube, todo mundo tem canal e tem igreja, faz por quê? Porque há a bandeira amarela, a bandeira preta, o distanciamento. Meus irmãos, a ceia não salva. E escuta o que eu vou dizer, aí eles vão pregar para você agora que você não pode ficar sem ceia, assombrar vocês. A ceia não salva. A ceia é simplesmente um mandamento de uma cerimônia religiosa para lembrar a morte de Cristo, até que ele venha. Tem 3 sentidos, no passado, presente e futuro. Uma lembrança e um antigozo daquilo que vai ser servido. Então a ceia não salva, é um mandamento. Você não pode rejeitar a ceia, mas a ceia não salva. Então eles vão dizer que você tem que tomar a ceia, porque senão você não vai ser salvo. A ceia não salva. Se você ficar todo o tempo da bandeira sem a ceia e depois voltar ao normal à igreja e você voltar a participar da ceia, você vai ser um crente salvo. E se Jesus voltar em meio à pandemia e você não estiver participando da ceia em obediência porque você não pode, você vai ser salvo. Eu te garanto em nome de Jesus Cristo. Eu te garanto pela palavra de Deus. Então o que me dá garantia é a palavra de Deus. E nem o batismo salva, mas o batismo é uma ordenança divina que você tem que confessar publicamente a sua fé. Então se você rejeita as águas do batismo, você está rejeitando tornar publicamente que você é um convertido, mas não que ele salve. Se Jesus voltar e um membro não teve tempo de ir até a água, ele será salvo no momento que ele aceitou Jesus. Está indo para, digamos, quantos batismos vai estar acontecendo? Quantas pessoas vão aceitar Jesus minutos antes do arrebatamento que não vão ter tempo de se batizar e vão ser salvos? Porque, meus irmãos, eu te afirmo que essas coisas são mandamentos que não podem ser rejeitados quando a pessoa se ensoberbece contra o mandamento, não aceitando e rejeitando. Mas quando a pessoa está cumprindo com obediência a Deus, isso não vai salvar ninguém. Vocês estão entendendo? Entenda uma coisa. Então isso virou moda através do R.R. Soares. Todas as igrejas fizeram, inclusive pastores, aí como Júlio César e tantos outros, que se diziam contra e pregavam santa doutrina. E a gente sabia que aquilo ali era só conversa, porque não pregavam na Deus e Amor doutrina e o pregavam em outro lugar. Então essas pessoas colocam o que eles acham que é interesse para eles. Porque eles querem galgar like, inscritos, não é à toa que eles estão com 1 milhão de inscritos, eles deixaram de viver a verdade, tão caladinho, tão que nem os outros, eles sobem e depois que se tornam um pouquinho, que eles sentem um pouquinho do poder financeiro, eles se tornam iguais aos demais. Então o que acontece? Eles estão dando ceia online e estão tentando convencer vocês que isto é uma prática correta. Não é, irmãos. Então estão se aproveitando agora no meio da pandemia, porque agora o distanciamento é maior, então eles vão pregar isso com uma doutrina, porque vocês vão ficar apavorados que estão sem ceia e muitos vão ser enganados e engodados pelo seu próprio entendimento. Então entenda uma coisa. Então veio primeira ceia, agora eles estão batizando. Bom, concorda comigo aqui, quem tem discernimento espiritual, se pode fazer a ceia. Qual é a diferença da ceia e o batismo? Ambas são cerimônias religiosas sagradas da igreja. Então se nós fizermos a ceia, vamos fazer o batismo. E daqui a pouco, pasme, batismo online, uma das maiores aberrações que eu poderia imaginar que nós iríamos ver na face da terra. Bom, pastor Levi, a tua igreja estou abrir. Bom, se eu abrir e não tiver alguém qualificado para batizar lá, não vai ter batismo, porque eu não vou fazer o que a Bíblia me diz que não posso fazer. Eu não posso inventar algo para batizar um monte de gente, para levar eles para o inferno, enganar eles da doutrina, não. Entendeu? Não posso, meus irmãos. Eles vão ficar lá esperando passar a bandeira, eles vão ficar esperando ter alguém qualificado para os batizar, porque nós não podemos desfacelar com o estatuto da igreja. Ceia é presencial.
Não é a distância online, de forma alguma é uma cerimônia sagrada, é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo ministrado simbolicamente. Não pode, tem que ser presencial, ninguém pode brincar com essas cerimônias. Então aqui, ó, uma dessas igrejas que está ministrando isso aí é a igreja CB. E tantas outras. E você vai ouvir esses pastores, vão distorcer a Bíblia e vão convencer as pessoas que isso é bíblico. Você está entendendo? Porque eles vão aonde? Jesus mandou pregar, tem que pregar e fazer a obra. E eles têm uns versículos tão fracos, eu não sei como é que as pessoas se convencem. Jesus disse, ide e batizai, tem que batizar as pessoas. Não é assim não. Não é porque Jesus disse ide e batizar que tem que chegar e batizar de qualquer jeito. Não é porque Jesus deixou a doutrina, o sacramento da ceia, que nós temos que chegar e fazer da ceia o que nós quisermos. Então essa igreja aqui, CB e tantas outras, estão convencendo pessoas. E se vocês verem os comentários das pessoas, vocês ficam apavorados. Apavorados das pessoas ovacionando e concordando e dizendo que mudou a vida deles, de cabelo cortado, brinco, pintadas, sem nada de santificação, que não é que essas coisas vão ser só isso que salva, mas as pessoas concordando com todo tipo de atrocidade, ovacionando, outros apavorados, dizendo que vergonha, esse cidadão nunca foi ministro do Evangelho. É óbvio, a pessoa que não tem temor faz todo esse tipo de coisa, porque quem tem temor não vai fazer isso. O outro diz misericórdia, meu Deus, batismo online, e vai e segue, e outros rindo, kkkk, zombando da palavra, de outros heresias, hipócritas, cegos, guiando cegos, e vai, e o outro heresia, e o outro sem comentário, e o outro diz assim, isso é o do Júlio César, e tanto está seguindo o Júlio César, e vai. Então entenda uma coisa, meus irmãos, era sobre isso que eu queria falar, pastores se aproveitando no meio da pandemia para exercer as suas práticas heréticas, batismo online. Entendeu? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e você bufe lá dentro da piscina ou da bacia. Meus irmãos, batismo tem que ser algo sério. Se o pastor tem rio, leva para um rio. Se não tem rio, tem que ser um tanque batismal bem grande na terra, de preferência na terra. Ou então que seja um lugar onde não tenha condições, que seja um tanque amplo e grandíssimo de águas. Mas o batismo verdadeiramente, ele precisa ser em um rio, em águas correntes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com um pastor que tem um ministério dado por Deus, na seriedade daquilo que está fazendo, por imersão, porque é sepultamento, está morrendo para o mundo e ressurgindo com Cristo na nova vida. Então batismo é sepultamento. Estão brincando com essas coisas sagradas e sérias, com batismo online, sem online, daqui a pouco vinha o casamento online, apresentação de criança online, e todas as cerimônias sagradas, o ato fúnebre online, daqui a pouco eles vão dizer para o morto eles vão ministrar lá e alguém vai dizer para o próprio morto se administrar e levar o morto para dentro da tumba. Meus irmãos, isso é uma brincadeira, irmãos, isso aí não pode, vocês não podem aceitar. Então fica aqui meu desabafo, pessoas se aproveitando no meio da pandemia para quebrar e desfacelar os estatutos doutrinários da igreja. Não existe ser online, não existe batismo online e nem uma cerimônia religiosa online. Tem que ser presencial porque são cerimônias sagradas e os pastores têm que ser mais honestos, mais trabalhadores e ter temor da parte de Deus para fazer as coisas de Deus. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Deixa aqui comentado o que você acha dessas aberrações. E vem mais por aí, hein? Eles não têm limite para criar. Vocês têm que fugir dessas igrejas e deixar que esses membros enlouquecidos na fé, que já destruíram com as suas vidas, que não têm mais condições de fazer parte de uma igreja séria, fique com esses heréticos. Porque o que é para se perder, o filho da perdição vai se perder na última hora. Mas aqueles que amam a verdade, eles vão se achar. E o caminho da verdade é aquele que liga o homem com Deus. Então saia do meio dessas coisas. Procure uma igreja. Se você não quer fazer parte da igreja Bíblia em Foco, quando ela se fundar, se você não quer fazer parte do nosso trabalho, procure pelo menos uma igreja perto de você que não zombe, que não brinque, que não faça chacota do Evangelho de Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.